Olá, meus loucos por direito penal. Vamos hoje comentar as questões de direito penal da prova da OAB número 29 do ano de 2019. Vamos lá? Eu estou com a prova branca, certo? E vou começar a ler para vocês a questão de número 58, que vai dizer o seguinte: inconformado com o comportamento de seu vizinho, que insistia em importunar sua filha de 15 anos, Mário resolve dar-lhe uma lição e desfere 2 socos no rosto do importunador. Nesse momento, com o escopo de nele causar diversas lesões. Preste atenção, já grifa qual é o dolo dele, causar diversas lesões, para dar uma lição no cara. Durante o ato, entendendo que o vizinho ainda não havia sofrido a mesma intensidade do constrangimento de sua filha, decide matá-lo com uma barra de ferro, o que vem efetivamente a acontecer. Antes de continuar, presta atenção o que a questão está te mostrando. Ele queria dar uma lição na vítima e acabou ferindo a vítima, certo? E depois, então, a intenção inicial era a lesão corporal, dar uma lição nele. E depois, entendendo que ele não tinha sofrido o suficiente, ele decide matá-lo. Presta atenção, aí nós temos uma progressão criminosa. O que é uma progressão criminosa? Ele tinha um dolo inicial, que era causar a lesão corporal. Depois, durante a execução desse crime, ele muda de ideia e o dolo aí já passa a ser o homicídio, tá bom? Bora lá, vamos ver se ele quer isso da gente. Descobertos os fatos, o Ministério Público oferece denúncia em face de Mário, imputando-lhe a prática de crimes de lesão corporal dolosa e homicídio em concurso material. Durante toda a instrução, Mário confirma os fatos descritos na denúncia, considerando apenas as informações narradas e confirmada a veracidade dos fatos expostos. O advogado de Mário, sob o ponto de vista técnico, deverá buscar o reconhecimento de que Mário pode ser responsabilizado. Vamos lá. Antes de tudo, você está fazendo a prova, você é o advogado ou advogada. Num caso como esse, você vai ter que diferenciar o que eu acabei de falar aqui de progressão criminosa e crime progressivo. São coisas distintas, tá bom? Se eu tivesse um crime progressivo, o dolo inicial já seria o homicídio, certo? Mas como aqui a questão deixa clara que ele tinha o dolo inicial da lesão corporal e depois o dolo final de homicídio, eu não tenho um crime progressivo e sim uma progressão criminosa. Vamos à leitura da letra A. Apenas Mário, pode ser responsabilizado apenas pelo crime de homicídio, por força do princípio da consunção, tendo ocorrido a chamada progressão criminosa. Gente, se você raciocina em cima da questão antes de ir para as alternativas, você já vai observar que a letra A é o nosso gabarito correto, ok? E esse é o princípio da consunção, um princípio que é utilizado para solucionar conflitos aparentes de normas penais. O crime fim acabou aí absolvendo um crime meio. Nas outras alternativas, ele vai trazer outros princípios, como na letra B, por exemplo, que ele vai dizer apenas pelo crime de homicídio por força do princípio da alternatividade. Não, a questão deixa clara, ele não queria uma coisa ou outra, ele queria a lesão corporal e depois decidiu praticar o homicídio. Letra C, apenas pelo crime de homicídio com base no princípio da especialidade. Não. Especialidade a gente aplicaria, por exemplo, se eu tivesse um crime de tráfico. Imagine, um crime de associação criminosa. Pronto, uma associação criminosa e uma associação para o tráfico. Se eu estou me associando para a prática do crime do artigo 33
33, parágrafo 1º ou 34 da Lei de Entorpecentes, eu não vou responder pelo artigo 288 do Código Penal, e sim pelo artigo 35 da Lei de Entorpecentes, pelo princípio da especialidade, que nós usamos a lei especial quando existe uma lei especial regulando o tema. Então a gente deixa a lei geral de lado para usar a lei especial, o princípio da especialidade. Letra C. Apenas pelo crime de homicídio com base no princípio da especialidade? Não, o princípio é consunção. E letra D. Pelos crimes de lesão corporal e homicídio em concurso formal. Não tenho aí concurso formal, gente. O que é concurso formal? Apenas uma ação levando a 2 ou mais resultados. E ele não praticou apenas uma ação. Ele feriu a vítima e depois, não satisfeito, foi lá e matou. Então eu não tenho concurso formal de crimes, ok? O que a defesa poderia alegar, o que a defesa pode utilizar como tese é realmente a progressão criminosa. Então, gabarito da 58, letra A. Vamos para a 59. Em 5/10/2018, Lúcio, com o intuito de obter dinheiro para adquirir uma moto em comemoração ao seu aniversário de 18 anos, que aconteceria em 9/10/2018. Olha só, o crime ele teria ocorrido dia 5 ou iniciado dia 5. O aniversário do autor do crime, que até então é inimputável, será dia 9 do mesmo mês. Ele sequestra Danilo com a ajuda de um amigo ainda não identificado. No mesmo dia, a dupla entra em contato com a família da vítima, exigindo o pagamento da quantia de R$50 mil para sua liberação. 2 semanas após a restrição da liberdade da vítima, período durante o qual os autores permaneceram em constante contato com a família. Veja só, o crime ele foi se estendendo durante 2 semanas, as 2 semanas posteriores. Período este em que os meninos, os autores do crime, permaneceram mantendo contato com a família, certo? Isso é importante, tem que ser grifado. Período durante o qual os autores permaneceram em constante contato com a família da vítima, exigindo o pagamento do resgate. A polícia encontrou o local do cativeiro e conseguiu libertar Danilo, encaminhando de imediato Lúcio à delegacia. Em sede policial, o Lúcio entra em contato com o advogado da família. Considerando os fatos narrados, o advogado de Lúcio, em entrevista pessoal e reservada, deverá esclarecer que a sua conduta, letra A, não permite que seja oferecida a denúncia pelo Ministério Público, pois o Código Penal adota a teoria da ação para a definição do tempo do crime, sendo Lúcio inimputável para fins penais. Letra B. Não permite que seja oferecida a denúncia pelo órgão ministerial, pois o Código Penal adota a teoria do resultado para definir o tempo do crime, e sendo este de natureza formal, sua consumação se deu dia 5/10/2018. Letra C. Configura fato típico, ilícito e culpável, podendo Lúcio ser responsabilizado na condição de imputável pelo crime de extorsão mediante sequestro, qualificado na forma consumada. Esse é o nosso gabarito. Por que o nosso gabarito? Porque nós entramos numa peculiaridade quando nós falamos de tempo do crime. Primeiro, a gente tem que entender que para determinar o tempo do crime, o momento do crime, o Código Penal utiliza a teoria da atividade, certo? Agora, nos crimes permanentes ou continuados, se o agente atinge a maioridade durante a permanência desse crime, ele será considerado imputável. Então veja
que o crime começou dia 5, certo? Mas a vítima continuou lá 2 semanas em cativeiro. E durante esse tempo eles continuaram mantendo contato com a família da vítima, extorquindo lá, exigindo a vantagem indevida. O crime está consumado. Pelo simples fato da exigência ter ocorrido, o crime já está consumado. A vítima, os autores do crime não precisariam receber essa vantagem indevida, certo? Exigida indevida. Não precisaria, o crime já está consumado. Mas o menor, que à época ele tinha, no dia 5 ele ainda tinha 17 anos, e no dia 9 completaria 18, mas o crime se estendeu por 2 semanas, ou seja, ele adquire a maioridade durante aí a permanência do crime, ele terá praticado um fato típico, antijurídico e culpável, ou seja, ele será responsabilizado penalmente. Você tinha que lembrar desse detalhe aí da permanência do crime e entender que o crime já está consumado. O recebimento da vantagem devida iria entrar aí como um mero exaurimento, ok? E a letra D configura fato típico, ilícito e culpável, podendo Lúcio ser responsabilizado na condição de imputável pelo crime de extorsão mediante sequestro qualificado na forma tentada. Não, na forma consumada, porque no momento em que há exigência, o crime já se consumou, certo? Então, 59, letra C. Vamos para 60. Após discussão em uma casa noturna, Jonas, com a intenção de causar lesão, aplicou um golpe de arte marcial em Leonardo, causando fratura em seu braço. Leonardo, então, foi encaminhado ao hospital, onde constatou-se a desnecessidade de intervenção cirúrgica e optou-se por um tratamento mais conservador, com analgésicos para a dor, o que permitia que ele retornasse às suas atividades normais em 15 dias. Então veja, a intenção era uma lesão. Quando ele foi socorrido, viu que não precisaria de uma cirurgia, de um ato mais invasivo, então o tratamento era apenas através de antibióticos. A equipe médica, grifa aí, sem observar os devidos cuidados exigidos, ministrou o remédio a Leonardo sem observar que era composto por substância a qual o paciente informara ser alérgico em sua ficha de internação. Em razão da medicação aplicada, Leonardo sofreu choque anafilático, evoluindo a óbito, conforme demonstrado em laudo de exame cadavérico. Recebidos os autos do inquérito, o MP ofereceu denúncia em face de Jonas, imputando-lhe o crime de homicídio doloso. Diante dos fatos acima narrados e considerando o estudo da teoria da equivalência, o advogado de Jonas deverá alegar que a morte de Leonardo decorreu em causa superveniente. Gente, vamos lá estudar concausas, certo? Quando a gente fala em concausas, são causas que podem ou não romper o nexo causal. Nesse caso, nós estamos diante de uma concausa superveniente. A própria questão já traz aqui, ó, superveniente. Superveniente por quê? Porque ocorreu após a conduta do agente. Ele feriu o indivíduo no braço, o indivíduo foi para o hospital e por falta de atenção da equipe do hospital, ele acabou ingerindo o medicamento que ele tinha dito que era alérgico. Então, esse medicamento que acabou causando choque anafilático e posterior morte da vítima ocorreu após o evento, após a fratura no braço. Então, eu tenho uma causa superveniente. Bora lá. Absolutamente ou relativamente independente. A pergunta que você tem que se fazer é: se ele não tivesse tido a lesão no braço, ele teria tido o resultado morte? Ele teria tomado aquela medicação?
Não. Então eu estou diante de uma causa superveniente relativamente independente. Vamos ver o que a gente já consegue aí eliminar dessa questão 60. A gente já elimina a alternativa A, certo? Porque a alternativa A diz que a causa é superveniente e absolutamente errado. É superveniente e relativamente independente. Vamos ver a letra B. Devendo ocorrer a desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, já que a morte teve relação com a conduta inicial, a morte teve relação com a fratura? Não, a morte teve relação com a conduta negligente do hospital que ministrou uma medicação da qual ele era alérgico, ele já tinha dito que era alérgico. Então, letra C, relativamente independente, que por si só causou o resultado, devendo haver desclassificação para um crime de homicídio culposo, não em nenhum momento ficou claro que a lesão poderia causar o resultado morte e que a intenção ou não era o resultado, ele queria apenas causar. Veja que poderíamos falar no resultado culposo se ele culposamente tivesse dado causa à morte. Quem poderia responder por crime culposo é o responsável, aquela pessoa que ministrou de forma negligente a medicação, não o rapaz que lesionou o braço da vítima. Letra D. Causa relativamente independente, que por si só produziu o resultado, devendo haver a desclassificação para o crime de lesão corporal, não podendo ser imputado o resultado morte. Esse é o gabarito da questão de número 60 da prova branca, letra D, ok? Vamos lá para a questão agora 61. Sandra, mãe de Henrico, de 4 anos de idade, fruto de relacionamento anterior, namorava Fábio. Após conturbado término do relacionamento, cujas discussões tinham como principal motivo a criança e a relação de Sandra com o ex-companheiro, Fábio comparece à residência de Sandra enquanto esta trabalhava para buscar seus pertences. Na ocasião, ele encontrou Henrico e uma irmã de Sandra que cuidava da criança. Com raiva pelo término da relação, Fábio, aproveitando-se da distração da tia, conversa com a criança como seria legal voar do 8º andar apenas com a pequena toalha, funcionando como paraquedas. Diante do incentivo de Fábio, Henrico pula da varanda do apartamento com a toalha e vem a sofrer lesões corporais de natureza grave, já que cai em cima de uma árvore. Descobertos os fatos, a família de Fábio procura advogado para esclarecimentos sobre as consequências jurídicas deste ato. Considerando as informações narradas sob o ponto de vista técnico, deverá o advogado esclarecer que a conduta de Fábio configura o quê? Gente, toma cuidado. Toma cuidado porque a questão leva você a acreditar que estamos diante do artigo 122, que trata do induzimento, da instigação ou do auxílio ao suicídio. Mas a questão está falando de uma criança. E quando o indivíduo, quando o sujeito ativo induz, auxilia, instiga uma criança ou um inimputável por doença mental a atentar contra a própria vida, ele não responde por induzimento, instigação ao seu suicídio, não. Ele responde por homicídio doloso ou tentado, ok? Vamos ver o que a questão traz pra gente. Letra A. Conduta atípica. Conduta atípica? Não há crime. Sempre que você lê numa prova conduta atípica, significa dizer que não há crime. Não, há crime sim. Risca a letra A. Letra B. Instigação ao suicídio consumado com pena inferior àquela prevista para quando há efetiva morte. Não. Crime de instigação ao suicídio na modalidade tentada. Olha a dica. O artigo 122 não admite
tentativa, certo? O artigo 122, seja induzimento, instigação ou auxílio, não admite tentativa. Então também risca essa letra C. Letra D, crime de homicídio na modalidade tentada, quando ele pede aí pro ex-enteado pular da varanda do apartamento, fazendo a criança acreditar que ela iria voar usando uma capa, como um lençol como capa, ele está aí instigando ele a se jogar, não respondendo pela instigação ao suicídio, e sim pelo homicídio. Por quê? Porque trata-se de uma criança. Agora, como ele não morreu, a gente tem a modalidade tentada, gabarito letra D. Vamos para a última questão de direito penal da prova branca, que é a questão 62, que vai dizer o seguinte: João, por força de divergência ideológica, publicou em 3 de fevereiro de 2019 artigo ofensivo à honra de Mário, dizendo que este, quando no exercício da função pública na prefeitura do município de São Caetano, desviou verba da educação em benefício de empresa de familiares. Mário, inconformado com a notícia, apresentou queixa-crime em face de João, sendo a inicial recebida em 2 de maio de 2019. Após a observância do procedimento adequado, o juiz designou data para a realização da audiência de instrução e julgamento, sendo as partes regularmente intimadas. Veja só, nós temos aí um crime de ação privada. Disse que a vítima ofereceu queixa-crime. Temos crimes contra a honra, ação penal de natureza privada. No dia da audiência, apenas o querelado, que é o réu, e sua defesa técnica compareceram. E aí a questão quer saber o que foi que aconteceu, minha gente. Nesse caso, você tinha que saber, ainda que seja uma questão que envolve também um pouquinho de processo penal, você tem que entender a ação penal e saber da existência do artigo 60 do CPP, que trata da perempção. E aí volta para os conhecimentos de penal, porque a perempção é uma causa extintiva da punibilidade, certo? E aí, esse gabarito é a letra D, perempção, que é causa extintiva da punibilidade. Na verdade, ainda tem mais uma questão de penal, que é a questão 63, ok? Vimos agora a questão 62 da prova branca, que é a letra D, trata-se de perempção. Lembra que perempção é uma causa extintiva da punibilidade, que o CPP vai nos explicar lá no artigo 60, que é uma punição ao querelante desidioso, e uma das causas da perempção, do reconhecimento da perempção, é a ausência injustificada do querelante, que é o caso trazido aqui na questão. Então, letra B. 63, agora sim, última questão de penal. Durante a madrugada, Lucas ingressou em uma residência e subtraiu um computador. Quando se preparava para sair da residência, ainda dentro de casa, foi surpreendido pela chegada do proprietário. Assustado, ele empurrou e conseguiu fugir com a coisa subtraída. Na manhã seguinte, arrependeu-se e resolveu devolver a coisa subtraída ao legítimo dono, o que efetivamente veio a ocorrer. O proprietário, revoltado com a conduta anterior de Lucas, compareceu em sede policial e narrou o ocorrido. Intimado pelo delegado para comparecer em sede policial, Lucas, preocupado com a possível responsabilização penal, procura o advogado da família e solicita esclarecimentos sobre a situação jurídica, reiterando que já no dia seguinte devolvera o bem subtraído. Na ocasião da assistência jurídica, o advogado deverá informar a Lucas que poderá ser reconhecido. Minha gente, toma cuidado por quê? Porque essa questão
tá te empurrando para o artigo 16, que fala do arrependimento posterior, que é uma causa obrigatória de diminuição de pena que ocorre nos crimes sem VGA, sem violência nem grave ameaça à pessoa, quando o agente repara o dano ou restitui a coisa até o recebimento da denúncia. Mas presta atenção, apesar da questão ter frisado várias vezes que ele devolveu logo no dia seguinte, para você entender que ele devolveu antes do recebimento da denúncia, lá em cima da questão passa uma informação batida, que se tratava de um crime de furto. Ah não, professora, furto é sem violência nem grave ameaça. Mas quando ele está indo embora com o objeto, quem chega? O proprietário. E ele, para subtrair, para fugir com a coisa, ele empurra o proprietário. Quando ele empurra o proprietário, nós saímos do artigo 155, que é furto, e caímos no roubo impróprio. O roubo impróprio, quando essa violência, um empurrão, é uma violência. Ela ocorre, essa violência ou essa grave ameaça, ela ocorre após a subtração, como uma forma de garantir a impunidade ou assegurar a vantagem do objeto. Então, cuidado para não cair aí e achar que é arrependimento posterior. Mas como ele devolveu a coisa, obviamente ele terá aí direito a uma atenuante genérica, mas não a diminuição, a redução de pena do arrependimento posterior. Vamos às alternativas. Letra A. Pode ser reconhecida a desistência voluntária? Não, não pode ser reconhecida a desistência voluntária, que está lá no artigo 15. O arrependimento eficaz? Tampouco, que também está no artigo 15. O arrependimento posterior? Já expliquei que não. E uma atenuante genérica, que é a letra D, que vai dizer: atenuante da reparação do dano, apenas não sendo, porém, afastada a tipicidade da conduta. Ou seja, ele vai sim responder pelo crime, mas terá direito a uma atenuante, porque ele reparou, uma atenuante genérica. Atenuante, não minorante, ok? Qual é a diferença aí entre atenuante e minorante? A atenuante, ela incide na dosimetria da pena na segunda fase da dosimetria. A diminuição, ela vai incidir na terceira fase. A minorante, ela incide na terceira fase, podendo, inclusive, diminuir a pena aquém do mínimo abstratamente combinado na legislação. Gente, essas foram as questões de penal. Vejam que, apesar de ter caído muitos crimes em espécie, o conhecimento básico da teoria do crime, ele é sempre lembrado e frisado em provas de direito penal. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Deixe aí os comentários, as dicas, as dúvidas também que porventura surgirem, e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau!